Olá pessoal, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, nós vamos falar um pouco com vocês sobre a inconsistência arminiana dentro da própria teologia sistemática. Desde já eu quero convidar você que está aqui próximo da nossa região aqui em Lafayette, toda quarta-feira às 19 horas, nós começamos um estudo sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. É um estudo teológico e de forma sistematizada. Nós já estamos há cerca de uns 2 meses estudando sobre a mesma coisa, tá? Passamos 2 meses falando sobre a autonomia arminiana e como ela não se sustenta dentro do próprio espectro religioso dos arminianos, e não tem porquê e nem como se sustentar a questão da autonomia arminiana dentro disso. Então nós estamos aí tratando sobre isso. A autonomia, e os arminianos tanto fazem livre-arbítrio, na verdade é a autonomia humana, né? A neutralidade total do ser humano. E sim, em escopo mais básico, ela vira não uma teologia, mas uma filosofia baseada nos moldes kantianos, e todos os moldes humanistas decorrem dessa teologia. É muito complicada a teologia arminiana. No espectro da teologia sistemática, ela não tem a menor sustentabilidade possível. Não faz sentido ser arminiano e acreditar em algumas coisas que eu irei te colocar aqui hoje. Nós vamos colocar a defesa, irmãos, que muitos pregadores fazem do arminianismo, uma defesa até tola mesmo, às vezes não, na maioria das vezes tola. Eu não diria mal intencionado, não sei qual a intenção de calvinistas renomados estarem defendendo, dizendo que a teologia arminiana não se trata de uma heresia. Eu já tive esse pensamento um tempo, e garanto aos irmãos, é um pensamento bacana, mas é um pensamento simplório, porque nós não podemos dizer que uma coisa é errada e certa ao mesmo tempo. Perceba, eu vou citar alguns nomes aqui que talvez você vai ficar chateado, mas Hernando Dias Lopes, o próprio Augusto Nicodemos, quem mais aqui a gente pode citar? Jonas Madureira e Franklin Ferreira e outros teólogos de renome, de peso, que fizeram a vida toda, passaram a vida toda se degradando sim com o pensamento arminiano, para chegarem a um topo e dizerem, olha, não, isso aqui é só um erro teológico, isso aqui não tem nada a ver com a heresia. E fica difícil, irmão, porque se a pessoa diz assim, isso aqui é um erro teológico, então fica difícil de se acreditar. Como é que eu posso estar certo acreditando em um erro? Não faz o menor sentido isso, tá? Desculpe eu ter citado nomes aqui, que são nomes de pessoas que me custam até caro, porque são pessoas que eu amo. Então, mas como teólogo reformado, eu sou muito hábil a chegar aqui às vezes e falar mal dos pentecostais, a falar dos neopentecostais. Então a gente tem uma boca doce para falar disso como se fosse uma coisa assim banal. Mas está na hora, irmãos, da gente começar a olhar para os nossos ícones também e ver como eles estão tentando redesenhar um calvinismo. E às vezes quando sai gente igual o próprio Walter Reggiani e outros teólogos igual eu e outras pessoas tentam se unir e dizer, olha, vamos fazer uma resistência porque estão tentando redesenhar o calvinismo. Parece que nós temos razão ao dizer isso, senão nós não veríamos tanta ênfase na internet tentando fazer com que o calvinismo e o arminianismo ande de mão dada. Isso não quer dizer, irmãos, que eu não tenha amigos arminianos. Não quer dizer isso. Eu tenho muitos amigos arminianos. Entretanto, todavia, eu não posso asseverar para o meu amigo arminiano que ele está vivendo a plena doutrina bíblica, porque não está. Ah, pastor Daniel, então o senhor está dizendo que a única teologia certa é a calvinista? De jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que a teologia correta é acreditar
na soberania de Deus e acreditar firmemente no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Aí você pode dizer, mas o arminiano acredita nisso? Não, ele diz que acredita, mas na prática, ali não pega mesmo do dia a dia, você vê que a crença é um misticismo, a palavra certa seria essa para a crença arminiana, um misticismo teológico. E nada além disso, porque não tem sustentabilidade na Escritura. Veja, católico também crê na salvação em Cristo, o Testemunho de Jeová também crê nisso, como é que eu posso dizer, os mormons, e assim por diante, mas isso não faz deles um povo certo. Então nós temos que começar a dar nome às coisas mesmo, gente. Nós temos que começar isso. Então, o tom de voz meu, ele está um pouco mais ameno, que é para você entender que eu estou falando isso com a maior consciência do mundo. Então vamos ver aqui rapidamente aonde a teologia arminiana ela não vai ter sustentabilidade nenhuma dentro da própria teologia sistemática. Se você tiver familiaridade, eu vou te apresentar um arminiano que todo arminiano deveria ler. É esse cara aqui, ó, que é o Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática de Henry Clarence Trenssen. Então, se você tiver como ler, esse é um arminiano, e os meus debates no meu livro novo que eu estou fazendo sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, eu debato com ele mais do que com os outros, mais do que com o próprio Gordon Clark, porque ele é um arminiano que ele nem crê que o salvo perde a salvação, tá? Ele não crê nisso não, ele crê que o salvo é salvo em Jesus Cristo e depois não perde mais a salvação. E esse cara aqui é um arminiano. E eu, debatendo com ele, eu vi a força que o arminianismo faz para negar que o homem nasce 100% corrompido. É de uma, assim, desculpe a palavra, mas somente essa questão do arminianismo acreditar que o homem não nasce 100% corrompido, isso já é de uma estupidez que não tem tamanho. E aí vem a negação da imputação imediata do pecado, vem a negação de que o homem nasce afundado em pecado, aí você entra por Charles Finney, que ali é uma heresia que não tem tamanho, e é editado pela CPAD, e eu vi muitos teólogos aí, como diz o Walter Reggiani, passapanista, e eu chamamos, o Walter Reggiani chama de passapanista, e eu os chamamos de calvinistas de pelúcia, porque são bem fofinhos, né? Eu vi esse pessoal aí passando pano, dizendo que não, que as igrejas arminianas, como sendo a Assembleia de Deus e outras igrejas, elas não creem que a salvação é por obra e tal. Então lê a obra de Charles Finney, cara. Lê a obra de Charles Finney e você vai ver aquilo lá, aquilo é uma aberração teológica. Aquilo é uma aberração teológica. E se a CPAD a lançou, é porque a CPAD crê naquilo e ensina aquilo aos seus obreiros. E de falar de CPAD, cara, eu entendo, porque eu era pastor lá, ué. Eu era um dos pastores de lá, então eu sei como é que funciona lá. E é aquilo mesmo que Charles Finney diz ali, todo mundo acredita naquilo. Não tem como, Charles Finney ele é endeusado dentro das Assembleias de Deus. E Charles Finney é um herege, cara. Então, quem leu um pouco, basta ler pelo menos umas 100 páginas daquele livro. Eu já reli ele umas 3 vezes. E toda vez que eu leio, eu me surpreendo com a heresia nova que Charles Finney tem. Então é assim, de uma chega a ser perto de uma coisa maligna, para colocar o Deus do livre-arbítrio no seu trono, entronizado ali, tal. E aí você vai pegar Roger Wilson, o Pisril, eu acho que é isso mesmo. Você vai pegar esses outros tipos de arminiano, cara, e os caras são na mesma linha, na mesma batida. John Wesley, os teólogos wesleyanos, os teólogos da Igreja do Nazareno, todos eles são arminianos ali, enfurnado mesmo naquela ideia de que Deus é soberano, mas a última palavra é minha. Não dá para entender. Não dá para entender. Então a primeira coisa que faz o arminianismo ser uma barca furada mesmo é a teologia, a doutrina de Deus. Aí sim já começa uma coisa que é assim 100% destrutiva, para não dizer maligna mesmo, uma coisa... Porque, vê só, a vontade soberana de Deus, Deus é soberano, Deus estabelece tudo e governa tudo. Isso o arminiano concorda, e eu também concordo. Mas quando a gente vai dizer assim, Deus governa tudo,
Mas e o livre-arbítrio do homem? Aí ele diz, não, Deus governa tudo, menos o livre-arbítrio do homem. Eu digo, então ele não governa nada. Porque se nós acreditarmos em um Deus que governa tudo, mas no final das contas, ele não pode governar o arbítrio do próprio homem, o livre-arbítrio, ou seja, entende-se que o soberano aqui não é Deus, o soberano é o homem. Então não faz o pingo de sentido nisso. E quando eu escrevi, eu não falo isso de hoje não, gente. Olha bem, esse livrinho meu aqui, ó, Fundamentos da Doutrina da Graça, quem é mais próximo meu aqui da cidade sabe que eu já venho falando o que eu falo desde 2012. Desde 2012, quando eu lancei esse livrinho aqui, ó. Se você quiser adquirir, tá aí na descrição do vídeo como adquirir esse livro aqui. Desde 2012 eu venho falando isso: predestinação, graça irresistível, depravação total, expiação específica, perseverança dos santos. Ou seja, cara, é assim, irmãos, é uma coisa que chega a ser gritante a estupidez de se acreditar em um Deus soberano, mas que no final das contas quem decide sou eu. Ora, aí ele diz assim, não, quem decide, Deus coloca em harmonia a sua soberania e o livre-arbítrio do homem. Aí eu digo assim, olha, mas eu também defendo que Deus coloca na soberania dele, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Só que eles fazem do livre-arbítrio o primário, e nós fazemos da responsabilidade, da soberania de Deus, nós que somos reformados, calvinistas, fazemos da soberania de Deus o primário, e o meu arbítrio o secundário. O arminiano não, o Deus do arminianismo é o livre-arbítrio, como falou bem John Owen em seu livro, deixa-me ver, eu estou passando a vista aqui para ver se eu vejo, ok, Contra o Arminianismo e o seu Deus Pelagiano, o livre-arbítrio, da editora Estandarte. Vocês têm que ler esse livro é muito legal, muito bom mesmo. Tem também uns outros livros aqui do Anthony Huckman, Salvos pela Graça, Criados à Imagem de Deus, ele também, está todo mundo aqui na minha frente aqui, porque é os estudos que eu estou fazendo para poder pregar nas quarta-feiras. Então, se você pega a soberania de Deus, que é o atributo ali máximo, maximizado, que a gente fala muito dentro da teologia reformada, você vai notar que não faz o pingo de sentido ser arminiano, acreditar em um Deus soberano e livre-arbítrio ao mesmo tempo. Não tem a menor condição disso. E quando há uma forçação de barra nesse sentido do arminiano, eles viram herege. Porque eles vão negar, a partir de negar a soberania de Deus e colocar o homem como soberano, e por mais que você venha no comentário aqui me dizer que não, tal, eu vi esses dias um youtuber aqui, tem até um canal aqui no YouTube mesmo aqui, eu vou tentar lembrar o nome dele, mas como não tem nada escrito aqui, é só uma conversa entre a gente aqui, então eu tô tentando lembrar. Ele tem um canal de apologética aqui no YouTube também. Eu não tô falando o nome dele, não é por covardia não, até porque eu não tô lembrando mesmo. Aí ele tava dizendo, o cara falou assim, pastor, então se o livre-arbítrio existe, decida não pecar. Aí ele falou assim, eu saí de casa hoje e decidi não pecar, e ainda não pequei. Aí você vê o pensamento simplório, banal sobre o pecado que os caras têm. Ou seja, eu decidi sair de casa e não pequei até agora. Então, o pecado é o que seu então? Então você só é pecador quando você peca? Porque esse é o conceito arminiano de ser. Esse é o arminianismo nas suas rugas, nas suas entranhas. Ou seja, aquele texto de em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, um dia desse eu volto aqui falando que o Charles Finney falou daquele texto, é uma aberração teológica, irmãos, não tem como. Aos pastores que defendem que o arminianismo é um erro teológico, eu rogo a esses pastores, que são pastores muito amados até, eu rogo que eles revejam esse conceito. Eu não sei por que essa defesa toda, não sei mesmo, tá? Assim, suspeito, tá? Que ficaram muito grandes esses pastores e tem uma clientela também arminiana, tudo isso, agendas e tudo tal, e fica ali difícil de se posicionar. Eu perdi aqui, olha bem, eu tenho o Evangelismo Infantil, me arruma ali, Fernando, uma revista daquela ali, das crianças aqui, pertinho de você aqui. Ok, uma dessa aí já dá. Eu tenho um Evangelismo Infantil, que eu e a Débora e a Fernanda fazemos esse evangelismo aqui, e eu preciso de doações para esse evangelismo infantil. E nós, por questões de princípio, por questões de posicionamento, nós perdemos receitas assim, de uma forma brutal, por sair da casinha e defender que o arminianismo é uma heresia. Então,
Nós perdemos, gente, assim, é receita brutal no nosso evangelismo infantil, e lá no Instagram vocês vão ver a gente fazendo. Hoje mesmo eu e a Débora estava aqui no bairro entregando isso aqui, mas assim nós perdemos questões brutais, porque nós nos queimamos nas duas pontas. Nós nos queimamos na ponta católica, nós nos queimamos na ponta arminiana, nós nos queimamos na ponta calvinista que passa pano. Então, perdemos receita, perdemos muita coisa. Mas eu não posso me calar diante da impiedade das pessoas dizendo que um erro como eu posso dizer que um erro, ele é somente um erro. Não, um erro leva a pessoa para o inferno, meu Deus do céu. Se eu creio na soberania de Deus, mas na última instância o soberano sou eu, meu Deus, isso é uma blasfêmia contra o próprio Deus. Aí eu tenho que admitir que a vontade de Deus não é essencial nele, mas a teologia diz, a vontade de Deus é essencial nele. O que é isso? A vontade de Deus, quando a gente diz que a vontade de Deus é essencial nele, então eu tenho que dizer para o arminiano que, sendo a vontade de Deus essencial nele, logo a vontade de Deus está entranhada no seu ser e não pode de forma alguma rumar contra a sua própria divindade. Sua vontade é soberana, única e exclusivamente porque ele é Deus. Veja, não é a vontade do homem que prevalece, porque a minha vontade não é essencial em mim mesmo. A minha vontade é externa, ela é movida de externidades, ou seja, eu sou movido por aquilo que vai acontecendo no meu dia a dia. Então não tem como o meu arbítrio ser livre, ele é predeterminado sobre questões secundárias. Ou seja, eu amanheci hoje tentando, eu tenho um plano amanhã de fazer alguma coisa, essa é a minha vontade, mas o que vai determinar se isso vai acontecer ou não sou eu, porque vai depender de um monte de fatores externos que a minha vontade não domina. Em Deus isso não acontece, porque a vontade de Deus é essencial nele. Sendo assim, as sedes da vontade de Deus não são externas, e sim internas. Então, quando o arminiano diz que o homem tem o livre-arbítrio, ele está basicamente dizendo que a vontade do homem é essencial nele mesmo, ou seja, a minha vontade, Daniel, é essencial em mim, e tudo que eu determinar fazer, isso vai acontecer. E nós sabemos cientificamente, na prática, que isto é uma inverdade, não faz sentido. Então veja bem uma coisa, então tem que se ter a negativa de que a vontade de Deus não é essencial, e sim a minha. E por mais que você tagarele dizendo que arminiano não diz isso, ele diz, é fato. A vontade de Deus é eterna. Se você vai crer em livre-arbítrio, então você tem que entender que a vontade de Deus não pode ser eterna. O que é a vontade eterna de Deus? É que Deus, em sua infinita eternidade, lá atrás, antes de criar qualquer coisa, ele decretou em sua vontade todos os acontecimentos do mundo. Imagina, irmãos, Deus decretou a ida do anticristo para o lago de fogo, para o inferno. Aí no meio da grande tribulação, o anticristo decide, não quero mais ser anticristo, vou aceitar Jesus. Como é que a gente faz com isso? Você entende a imbecilidade da questão? Desculpe a expressão, mas é a imbecilidade, a impiedade que é ser arminiano. Não faz o pingo de sentido isso. Então, para a gente ir acabando aqui, esse vídeo não ficar muito grande e a gente poder voltar com outro aqui, a vontade eterna de Deus tem que ser negada pelos arminianos. A vontade imutável de Deus tem que ser negada, ou seja, Deus é imutável. Então, para que o livre-arbítrio exista, a imutabilidade de Deus não pode existir, não dá para os dois existirem ao mesmo tempo, porque Deus é imutável. Agora veja bem, se Deus decide fazer alguma coisa na minha vida e eu não quero que isso aconteça, mas Deus já decretou isso na eternidade. Então, como é que isso vai acontecer, sendo que eu não quis que acontecesse? Então, das duas, uma. Ou Deus violou o meu arbítrio, ou Deus não é, ou se Deus mudar de opinião, ele não é imutável. Você entende a heresia onde é que está? Quando a gente diz que o arminianismo é uma heresia, você entendeu por que é? Então, a gente vai voltar aqui, ali para quinta-feira, ou até amanhã mesmo, terça-feira, para a gente poder falar sobre outras questões da vontade, a vontade eficaz de Deus, vontade livre de Deus e assim por diante, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa o teu joinha aí, tá? E se você quiser nos ajudar com o nosso trabalho de evangelismo, o Pix está aí embaixo. Irmãos, nós já entregamos 5.000 livrinhos, esse aqui, 5.500,
tá? Então nós estamos trabalhando muito, são 4 temas desses, tá ali na mesa, tá? São 4 livros diferentes desse daqui, a gente entrega inteiramente grátis às crianças. Se você quiser adquirir nossos livros, tá o zap aí embaixo também. Pede o nosso catálogo aí que a gente manda eles para você. São mais de 82 livros, 95 livros escritos, tá? E que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E estando aqui em Lafayette, vai lá na igreja, quarta-feira, Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benítez dos Anjos, número 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.